Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, programa Opinião, segunda-feira, 8 de maio de 2023. Satisfação em estar de volta com você ao vivo, com mais um programa Opinião. Satisfação mesmo, viu? Obrigado pelo carinho da sua companhia, que há mais de 3 anos nos contempla, não é, com a sua audiência aqui nas noites cuiabanas, mato-grossenses. O Programa Opinião hoje vai falar sobre infraestrutura, mais exatamente sobre as nossas rodovias federais. Apostos aqui, mais uma vez, não é, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, aqui no estado de Mato Grosso, Antônio Gabriel Oliveira dos Santos. Então vamos passar um pente fino aí sobre as obras de manutenção nas rodovias federais, aquelas de competência do nosso DENIT, não é? Com o Antônio Gabriel, que mais uma vez gentilmente atendeu ao nosso convite para prosear um pouco, falar um pouco do que está acontecendo, especialmente nessa nova gestão do governo federal. Comigo e com você, senhoras e senhores, Lorenberg Alves. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E tem uma razão muito maior ainda para a gente estar feliz hoje, porque eis que estreou no mundo quem que nasceu? É verdade, é verdade. Veio ao mundo Murilo, filho da nossa querida produtora Caroline Chaves. Caroline deu à luz, pelo que eu entendi, foi no dia de ontem, né? De ontem. Nasceu ontem o rebento. Se esperasse um pouquinho mais, nascia no Dia das Mães, né? É, pois é. Então, olha, estou muito feliz por você, viu, Caroline, que está estreando como mamãe. Já veio de presente esse presentaço que é o Murilo, né, que é o seu filho, que o zeloso protetor, eu sei que você confia em Deus, assim como eu, né? O zeloso guardador despeje, derrame, distribua todas as bênçãos sobre o pequeno Murilo, seu filho. Eu acho que é Murilo, estou falando Murilo aqui, mas se não for, me perdoe. O seu filho, não é, que nasceu agora, que ele só traga luz, alegria e que tenha muita saúde, né, que Deus proteja no seu encaminhamento aí. Eu sei que está todo mundo feliz aí na sua casa, Caroline está mais feliz ainda, mamãezinha estreando aí, né? E nós estamos todo mundo aqui, estamos dando os parabéns para você aqui da TV, tá? E hoje quem está aqui substituindo, a partir de hoje, nesse período aí de licença maternidade, quem está substituindo a querida Caroline é a Marcela Vieira. Já esteve conosco aqui também, Marcela está sempre aqui com a gente também, gente da melhor qualidade e da maior competência, viu? A caríssima Marcela Vieira. Queira ou não queira, Marcela Vieira. Ela é candidata a vereadora no ano que vem. Mentira. Olha só, o Antônio Gabriel, muito bom recebê-lo aqui, rapaz. E eu vou lhe perguntar, até título de assim, curiosidade mesmo. Quando muda um governo, não muda tudo. Por exemplo, os representantes, alguns dos departamentos de infraestrutura DENIT foram mantidos. No caso, o Antônio Gabriel foi mantido, estava no governo passado. Como que fica o fator sequência de obras, como está o retrato hoje no estado de Mato Grosso, começo de governo Lula, pós-governo Bolsonaro? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Boa noite a todos os nossos telespectadores, né, que estão em casa aí. Agradeço mais uma vez o convite, né? A gente já deveria ter vindo antes aqui, mas por conta de agenda e serviço a gente acaba não conseguindo. E a gente tem eu diria até uma transição natural, né, Paulo? De um governo para o outro, o nosso serviço é contínuo, o trabalho é contínuo, as rodovias federais, tráfego muito grande diariamente, e a gente tem os contratos, os programas e dá uma continuidade sempre, independentemente do governo, né? Sabe da nossa responsabilidade é grande com o usuário,
os motoristas que estão no dia a dia trafegando aí por nossas rodovias federais do estado do Mato Grosso. E o trabalho continua de forma forte, é muita coisa para fazer. Como eu disse, a gente não pode um dia sequer ficar sem fazer essa manutenção, né, nas nossas rodovias. Temos sempre que estar ali atentos e dar continuidade da melhor forma possível. Pois é, mas assim, você falou de contratos, né? Então, o que está sendo cumprido aqui são contratos ainda do governo passado. Exatamente. Ou já houve alguma leva de... Sim, não. A maioria dos contratos que nós temos já são contratos que já estavam vigentes e eles dão continuidade, né? Os contratos do DENIT geral, eles têm um tempo inicial de contratação de 2 anos, né? E muitas vezes são prorrogados. E eu diria que a grande parte dos contratos que a gente está tocando hoje são contratos que a gente assinou lá atrás e eles vão dando continuidade, né? São contratos, em sua maior parte, de manutenção rotineira e não há porquê a troca, o governo vão fazer todos novos. Não, a gente vai fazendo novos contratos conforme os contratos vão finalizando em determinado segmento de rodovia, a gente faz novas licitações para estar repondo esses contratos. Então, para nunca o segmento ficar sem contrato de manutenção. Professor Lorenberg. Superintendente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de contar com a sua presença aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando e ganhando muito com a sua presença aqui. Superintendente, eu tenho aqui uns 4 ou 5 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. Alguns desses assuntos são heranças, entre aspas, do nosso bate-papo da vez anterior. E o primeiro desses temas que eu gostaria muito de ouvi-lo é exatamente no site Repórter Agro, que eu encontrei no dia 19 de novembro de 2021. Eu peguei um trecho dessa matéria e nesse trecho diz o seguinte, entre aspas, questionado sobre o não asfaltamento do trecho dos 12 quilômetros entre o fim do asfalto ao Luizinho e ao primeiro lote que liga Luizinho à Alta Boa Vista, o Alto Boa Vista, o superintendente de Mato Grosso afirmou que falta a licença da instalação, que é autorizado pelo IBAMA. Fecham aspas. E aí vem 2 perguntinhas, superintendente. A primeira delas, essa situação continua inalterada ou já obteve uma autorização do IBAMA? E a segunda, já atrelado a essa primeira, ou tem alternativas para mudar aquilo ali? E quais são, ou qual é a alternativa que possa ser tomada? Você mentiu, são 3, você falou 2. São 3 perguntas. Aliás, onde que fica? Só para o telespectador se localizar, Luizinho fica onde, liga o que, aonde, só para que as pessoas possam ter essa imagem, né, localização. Paulo, para tentar explicar, o Luizinho, ele é uma pequena comunidade. Mas perto de onde? Um restaurante na BR-158. Fica na BR-158, a gente no quilômetro 214. Depois aproximadamente da reserva indígena. Isso, depois da reserva indígena. Quem conhece a região, vindo no sentido contrário, digamos, da divisa do Pará, entrando dentro do estado do Mato Grosso, ele fica em torno de 13 a 14 quilômetros após o fim do asfalto, que da divisa dos quilômetro 0 até o quilômetro 201 está asfaltado, asfaltado, e a partir daí que começa o trecho de terra não pavimentado. E o trecho inicial que a gente está discutindo dessa licença seriam desses 12 quilômetros alguma coisa, a qual o professor se referiu. E, professor, explicando, respondendo, né, as perguntas que o senhor fez, hoje a gente continua ainda aguardando essa licença. Como o senhor falou, essa licença ela é emitida pelo IBAMA. O DENIT começou um diálogo lá atrás com o IBAMA, que essa é uma licença remanescente da licença antiga, que era o quê? A licença do quilômetro 0
ao quilômetro 214. Então, a licença foi emitida inicialmente do 0 ao 214, mas houve a pavimentação apenas ao quilômetro 201. Então, ficou esse resquício que ela ficou paralisada e depois o DENIT deu entrada junto ao IBAMA para que o IBAMA reativasse só esse segmento específico desses 12 quilômetros, né? Que é basicamente do quilômetro 201 ao quilômetro 213, 14, é onde se inicia o contorno da reserva propriamente dito, né? Então é uma licença que está fora ali da parte da reserva indígena, mas que até por condicionantes indígenas de todo o segmento lá de trás, né, do quilômetro 0 ao 201, a gente ainda não obteve essa licença do IBAMA. Se vale, digamos assim, como acalento, o nosso ministro Renan, que assumiu agora no início do governo, né, ele tem trabalhado com muita ênfase em conseguir essa licença, dialogando junto ao IBAMA, né, e a gente acredita que nós iremos conseguir essa licença aí diria nas próximas semanas, né? Aliás, ou pelo menos tinha uma visita do Renan Filho aqui a Mato Grosso nos próximos dias. Pelo menos politicamente foi anunciado isso, eu não sei se foi mantido. Tem alguma coisa nesse sentido na programação, no radar? Tinha uma data lá atrás agendada, mas o ministro, por uma questão de agenda, com o presidente, ele teve que fazer essa alteração, né? Ainda não nos foi informado para quando será remarcada essa visita, mas eu tenho certeza que logo ele estará fazendo uma visita aqui no estado. O Antônio Gabriel, então assim, você falou o quilômetro 0 da 158, ele é ali, aonde começa a 158? Ele é na divisa com o estado do Pará. Então é de lá para cá, então, o 0 é de lá para cá, né? Exatamente. E esses quilômetros e essa distância que você falou aí, esse percurso que você falou aí, ele vai dar um pouco antes, então, da reserva ali. Exatamente, vai dar antes da reserva. E como é que está a história do contorno da reserva, do ponto de vista da liberação, das negociações, já que é uma novela que já fazem muitos e muitos e muitos anos? Tem algum avanço nesse sentido ou ainda continua aquele gargalo lá? Hoje, Paulo, para a gente iniciar as obras lá, a gente só depende basicamente dessa questão da licença mesmo, né? Para dar o start, começar a obra, a gente precisa da liberação da licença. Nós já temos projeto, empresas contratadas, o orçamento para poder fazer essas obras. Agora, a gente depende do licenciamento, né, do que o órgão licenciador, que é o IBAMA, libera essa licença. Você sabe onde que está a trave realmente? Onde que está travando realmente ali? Qual que é o percalço dentro da questão da liberação ali ambiental e indígena? Olha, está sendo alegado? Especificamente da licença como um todo, o processo de licenciamento ele normalmente é demorado, né? Então, são várias situações. Quem tem tocado essa questão do licenciamento é o DENIT Brasília, né? A sede nossa que está tocando por se tratar de IBAMA, né? Então, essa discussão é feita lá em Brasília. Então, tem muitos pontos, tem as questões indígenas. Normalmente, o que acaba emperrando mais a licença é justamente essa questão indígena, né? Porque você tem que cumprir uma série de exigências para que os indígenas passem para a FUNAI e a FUNAI dê o ok para o IBAMA está liberando a licença, além, é claro, das condicionantes ambientais, né? Que não são poucas, muitas vezes, principalmente naquela região, né? Principalmente naquela região da reserva, inclusive. Professor. Mas, superintendente, eu vou insistir nessa questão, porque eu fiz essa pergunta nos bastidores, não é nada oficial. Conversando com algumas pessoas, e eles me disseram com toda a clareza, inclusive muito ligado aos indígenas, eles disseram, dificilmente o IBAMA vai liberar essa passagem. Não é nada oficial, é só conversa de bastidor. Existe essa possibilidade de fato? Por isso que eu falei na segunda questão, eu trouxe a questão de alternativas, ou uma alternativa. Olha, professor, é bom a gente deixar bem explicado, né? O licenciamento que a gente está obtendo é o licenciamento do contorno, né? Do contorno da reserva. Não é um licenciamento dentro da reserva. Então,
esse contorno está sendo feito justamente para que a gente não passe dentro da reserva indígena. E até onde a gente tem conversado, dialogado tanto com o IBAMA como com o FUNAI, não há um impeditivo para que essa licença seja liberada, porque a gente está bem longe da reserva, né? Muito pelo contrário. É claro, você tem algumas condicionantes, área de amortização, que você tem que acabar obedecendo. São 5 quilômetros a distância da reserva, não? Não, é muito mais, muito mais da reserva. Por exemplo, ali da onde começa o contorno, que é essa localidade chamada Luizinho, até entrar, digamos, seguir direto para entrar na reserva, dá uma distância de mais de 30 quilômetros, né? E aí, o contorno em si, ele vai fazer digamos, uma alça, né, em toda a reserva, onde ele, saindo dali, o primeiro município que ele vai chegar é em Alto Boa Vista, né? Alô Brasil é ali também, né? Alô Brasil já está no final, digamos, no final do contorno, no outro lado, em torno mais ou menos no quilômetro 330. E o Alô Brasil também é uma localidade famosa, né? Cabe até a gente contar uma história. Alô Brasil. Alô Brasil tem um restaurante, um hotelzinho e alguns pequenos comércios. Por que chama Alô Brasil? Porque lá ainda tem até hoje um orelhão. E antigamente, antes dessa época de celular, de modernidade, como era uma viagem sempre muito longa e ali na região, às vezes se anda 100 quilômetros sem ter uma cidade, o pessoal parava, é uma parada de ônibus até hoje, o pessoal parava ali e ligava no orelhão, fazia uma fila e ligava. Mãe, pai, esposa, tô vivo, tô chegando, tô aqui no Alô Brasil, que dava um alô para a região e até chegar no seu local final, né? Porto Alegre do Norte, Confresa, São José do Xingu, todas as cidades ali na região, né? E ficou esse nome, mas hoje em dia é diferente, né? Você chega lá na localidade, tem um Wi-Fi, que ali não pega sinal de celular, né? Tem um Wi-Fi, aí o pessoal se comunica, manda mensagem, liga através de WhatsApp. Ninguém utiliza mais o orelhão, mas nem por isso perdeu o nome de Alô Brasil. Perdeu o nome de Alô Brasil, continua. Hi Brasil, hi Brasil. Agora está falando em inglês. Olha só, vou para o intervalo comercial, porque tem uma série de outras questões aqui que a gente, para abordar, gostaria de mais tempo para responder, não é? Então vamos fazer isso após o intervalo comercial, mas não sai daí, rapidão. A gente segue já com o superintendente do DENIT em Mato Grosso, Antônio Gabriel, ao vivo aqui. A gente volta já. Bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião ao Vivo. O Antônio Gabriel do DENIT está aqui conosco. Antes, porém, de seguirmos aqui, vamos aos destaques do Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, anunciou o reajuste de 16% da tarifa do pedágio na BR-163 nesta segunda-feira, dia 8. O aumento ocorre 4 dias após o governo do estado assumir o comando da rodovia federal por meio da MT-Par. De acordo com a Rota do Oeste, a alteração de valores é referente à atualização da inflação, que é o IPCA de 2018 a 2022, que não foi incorporada à cobrança à época por conta da indefinição sobre o futuro da rodovia que estava sob gestão da Odebrecht. Na prática, as tarifas serão reajustadas em 16,6% e passam a ter valores entre R$ 4,40 e R$ 8,20 por eixo. Os valores serão cobrados de acordo com a área de abrangência de cada praça de pedágio, conforme definido no contrato de concessão. Confira a tabela abaixo. O Estado, por meio da MT-Par, assumiu dívidas da Odebrecht e passará a ter o controle acionário da empresa Rota do Oeste. A alternativa para o impasse foi construída junto ao Tribunal de Contas da União, TCU. Desde então, o Executivo buscou a renegociação de
920 milhões de reais em dívidas da concessionária. No final, lá no mês de março, o governo recebeu o último sim para seguir com a troca do controle acionário, investimento na retomada da duplicação e das melhorias de trechos críticos da BR-163 pelo governo de Mato Grosso. Esses investimentos estão estimados em 1,6 bilhão nos próximos 2 anos. Olha só, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, defendeu que a vereadora Edna Sampaio, do PT, Emanuel, e do MDB, defendeu que a Edna do PT seja investigada após a denúncia de uma suposta prática de rachadinha. Em entrevista à imprensa nesta segunda-feira, 8, Emanuel explicou que legalmente os valores das VIs são depositados em contas distintas ao vereador e demais servidores, abre aspas. Em tese, pela lei, não tem como a VI da chefe de gabinete ir para a conta da vereadora ou o vereador. Os vereadores já recebem uma VI dos proventos e ele tem que justificar depois. A VI da chefe de gabinete só pode utilizar por servidor, fecha aspas, disse. A denunciada envolve uso de recursos, eu suponho que é denúncia, né? Mas aqui está denunciada. A denúncia envolve o uso de recursos públicos depositados numa conta conjunta com a ex-servidora Laura Natasha, que era sua chefe de gabinete e foi exonerada no fim do ano passado. A denúncia trouxe áudios, prints de troca de mensagens e registro de depósitos que comprovam o crime. Está aí do Gazeta Digital, olha, essa situação está dando pano para manga, a Edna está preocupadíssima, esteve hoje inclusive lá no jornal, programa Notícia de Frente, na Vila Real, se explicando, se fazendo um contorcionismo para se explicar, e se explicou, ela apresentou a versão dela, negando qualquer tipo de prática ilegal ou criminosa e principalmente essa questão da rachadinha aí. Ocorre que ainda há muitos rumores lá para o lado da Câmara, muitos vereadores, essa questão da Lorenberg, da criação de uma comissão para fazer uma investigação mais a fundo, o acionamento do Conselho de Ética já está sendo trabalhado também, alguns defendem. O que eu queria ouvir de você, professor Lorenberg, se isso existe essa espuma toda nesse chope aí, ou é mais espuma do que chope, ou ela está sendo perseguida, como está alegando ser perseguida, a única mulher negra vereadora, mas não sei o quê, mas não sei o quê. O fato está aí e ainda a gente não consegue ainda visualizar o fim dessa polêmica. Paulo, eu vou fazer 3 registros ou 3 observações para que o amigo telespectador possa aprofundar um pouco na reflexão. O primeiro registro, ou primeira observação, o prefeito da capital ou de qualquer outra cidade não tem nada de dar palpite nas questões internas da Câmara. Olha, um chefe de um poder, amigo, tem que tomar muito cuidado para não se desgastar diante de uma situação que ele não tem nada a ver com isso. Essa é a primeira observação. É a primeira observação que deve ser feita. A segunda observação, hoje eu vi um vídeo que foi postada pela ex-chefe de gabinete da vereadora e ela disse com todas as letras que não existe nenhum esquema. Eu estou repetindo aqui o que eu assisti da ex-chefe de gabinete. E que não existe nenhum esquema, que ela não se submeteria a nenhum esquema. São palavras da ex-chefe de gabinete. A terceira e última observação, a meu juízo, não encaixa
entre aspas, na chamada rachadinha. Amigos, não existe um crime de rachadinha. Existe um crime peculato, que é antigo, mas que nós comumente começamos a falar rachadinha daqui, rachadinha dali. Não se encaixa na rachadinha, mas a investigação tem que ser feita porque pode se resultar em um ilícito. Eu li a lei da VI, eu li toda a clareza, li 3 vezes, 4 vezes, em nenhum momento diz que o dinheiro fica com o vereador. Cai na conta do chefe do gabinete, só que não é uso particular dele. É para cobrir gastos durante o serviço dele. E serviços estipulados pelo vereador do gabinete que ela faz parte. Então, o vereador estipula tarefas, e essas tarefas, como tem custo, por exemplo, o chefe de gabinete vai visitar uma secretaria A, secretaria B, ou vai visitar um posto de saúde, etc. São gastos, e esses gastos são cobertos por essa chamada VI, na época, no valor de R$5.000. Então, essas 3 observações para que o amigo possa entender melhor. Aliás, o Blazak, advogado, especialista na questão do direito eleitoral, ele deu uma entrevista recentemente, se não me falha a memória, no domingo ou no sábado, ele repetiu praticamente o que eu já tinha falado. Não se encaixa como crime, entre aspas, de novo, de rachadinha. Pode ser que exista um outro crime aí, mas de rachadinha não é. E agora depende, na minha opinião, mais dela, da servidora, ex-servidora, de se interessar em denunciar, seguir com a denúncia ou não. Ao que tudo indica que ela não fará, porque ela tem esse vídeo que você disse aí, eu também assisti, ela está negando ali, não é? Há quem diga que ela está sendo pressionada para dizer. Só que aí são outros 500 e tal. Só se ela, não é, insistir em denunciar e tudo mais, o Ministério Público entrar na conversa, tentar colocar uma lupa mais, não é, exigente nisso tudo aí, para dar alguma coisa, senão não tem esse desenho de que vai dar problemas lá, não. Mas eu estou te falando uma coisa, a lei de 2021 é muito clara. O glorioso Emanuel não está... E você falou também que ele não tem que se desgastar, mas o fígado fala mais alto. Mas Paulo, ele é um chefe do Eu executivo. sei disso, mas vai explicar isso para Manuel Pinheiro. Ela, até agorinha, estava querendo emplacar uma comissão processante para ferrar o Emanuel, não sei se você se lembra, e com razão, viu? Porque o Emanuel, o executivo, não obedece àquilo que é deliberado pelos vereadores ali no parlamento municipal. E aí a processante proposta, que não avançou pela proposta pela Edna, não é, tinha essa ideia aí de enquadrar o glorioso Emanuel Pinheiro. Só para encerrar essa conversa aqui, a lei é a número 6.628 de janeiro de 2021, que cria essa verba indenizatória. Eu queria só falar aqui o artigo 1º. O artigo 1º que fala. É isso aí. Fica instituída ao chefe de gabinete parlamentar uma verba indenizatória de R$5.000, não é? Que em compensação aí às despesas excepcionais, Lorenberg, custeadas diretamente pelo agente público no exercício de suas atribuições e também atividades externas condicionadas ao cumprimento de metas definidas pelo vereador. Exatamente o que eu falei. O vereador que... Porque ele que presta contas, entre aspas, ele que presta contas. Agora, tudo isso tem que ser prestado contas, viu? Há uma secretaria específica lá da Câmara, que é de gestão, alguma coisa de finanças, por meio de relatórios. Eu até perguntei para ela hoje se ela tem esses relatórios aí, porque a pergunta era, com o que a senhora gasta? Com o que é gasto isso tudo, né? Com que tipo de despesa? Aí, se ela falar uma coisa e, por exemplo, não estiver contido lá nos relatórios, aí pode pegar ela pelo pé, pega no contrapé. Mas eu acho muito difícil,
por conta dessa negativa da caríssima ex-servidora lá da Edna, que foi exonerada, grávida, tem esse detalhe aí também, viu? E que a Câmara pagou a indenização a pedido dela, Edna, R$70 mil que ela já recebeu, informação que eu levantei hoje também. Que aí é uma outra situação também, né? Mas que o fato está causando polêmica, está. O que não está causando polêmica é o Antônio Gabriel, que está aqui conosco pelo DENIT, e vou pedir para o Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas. Superintendente, de novo tem um outro artigo, tem um outro item aqui no Repórter Agro, do dia 16 de janeiro deste ano. Eu tirei um trecho e vou ler aqui, entre aspas, diversas medidas na segurança pública de tráfego não implantadas pela região do Vale do Araguaia em 2023, ou melhor, desculpa, serão implantadas pela região do Vale do Araguaia em 2023. Entre elas, a instalação de um posto fiscal da Polícia Federal rodoviária entre Mato Grosso e Pará, nas proximidades do município de Vila Rica, Mato Grosso, fecham aspas. E aí, eu tenho uma pergunta a ser feita, superintendente. Radares foram instalados também nesta rodovia. E aí vem a minha pergunta. Os radares são suficientes para garantir a segurança dos motoristas, a segurança das pessoas nesta rodovia, ou elas são apenas, só resolvem parte desses problemas? Ou quais seriam outras medidas que poderiam ser tomadas juntamente com esses radares? Professor, a BR-158, dentro do estado do Mato Grosso, ela tem em torno de 800 quilômetros, né? É uma rodovia longa e a experiência que a gente tem, que tem demonstrado para a gente, é que o fluxo de veículos, principalmente veículos pesados, tem aumentado nos últimos anos por conta de toda aquela região ali, a partir de Nova Chavantina, está virando uma nova fronteira agrícola do estado, né? Principalmente de Água Boa, sentido estado do Pará. Então, nós implantamos alguns equipamentos radares, não foram muitos, eram os equipamentos que a gente tinha disponível, e o DENIT Brasília está próximo de fazer uma nova licitação desses equipamentos, e a gente acredita que nós teremos mais disponibilidade de equipamentos para colocar na rodovia. É claro, o radar por si só, ele é um equipamento que ele controla a velocidade dos motoristas e ele não deve ser considerado a única ação, né, de segurança viária. Aí você entra várias outras ações, que inclusive de engenharia mesmo, de pista, de diminuição de raio de curva, de sinalização, principalmente, né, para a gente ter a melhoria dessa segurança. Então, a gente tem trabalhado sempre em conjunto com a Polícia Rodoviária, né? Tem essa informação, como o senhor falou, hoje na BR-158 tem duas delegacias da Polícia Rodoviária, deve abrir uma outra, né, uma terceira, conforme algumas informações que a própria polícia passou para a gente. E acho que isso é sempre muito importante, porque a presença da polícia também, ela diminui o ímpeto do motorista de querer correr, de querer infringir outras leis de trânsito, né? Aproveitando essa pergunta que o senhor fez, é bom lembrar que nós estamos iniciando o mês de maio, é o Maio Amarelo, né? O mês que a gente trabalha a conscientização em especial nesse mês da segurança viária, que é muito importante, porque o trânsito é o de rodoviário, né, o que a gente usa no dia a dia para ir e vir para uma cidade para outra, mas é onde a gente tem muitos casos de acidentes e mortes e vítimas, né? Então, nas nossas rodovias federais, nesses segmentos de pista simples, que a gente chama, que é onde os veículos vão e vêm numa mesma pista, né? Infelizmente, a gente acaba tendo muitos casos de acidente e quase todos, ou a grande parte desses acidentes, envolve excesso de velocidade. E nesse quesito, os radares são um negócio que incomoda, muita gente não gosta, né? Mas salvam muitas vidas. Olha só, antes de ir para o intervalo comercial,
eu gostaria que você, superintendente, dissesse o seguinte: a impressão que fica é que o governo passado, via DENIT, deixou poucos resultados positivos na malha viária, nas ferrovias, nas rodovias de Mato Grosso. Considerando as nossas demandas, evidentemente, não é? Estado com dimensões continentais e várias rodovias e tudo mais, mesmo assim fica aquela impressão, porque a gente logo imagina a 163, que a duplicação não aconteceu, ele fez um trechozinho lá ligando o Mato Grosso mais para o Pará do que para cá, aí teve lá o contorno em Barra do Garças e teve aqui também no Distrito Industrial. As que eu lembro, me ajude a não ser injusto com o governo passado, porque a impressão que eu tenho é que teve coisas que poderiam ter sido feitas pelo senhor Tarcísio, quando era ministro da infraestrutura, né, que coordenava, comandava lá o DENIT. Mas, enfim, eu queria que você fizesse um balanço da gestão do governo passado no que diz respeito, envolvendo o DENIT, né? Paulo, é bom a gente até falar, o DENIT é o órgão rodoviário federal que cuida das rodovias federais, né? E a gente tem uma missão muito bem definida. Independentemente do governo que está, né? Que os governos vêm, né? A gente tem a nossa missão institucional de trabalhar nas rodovias e eu acho que a gente fez, dentro da nossa capacidade que era possível, bastante coisa. Você lembrou bem aí, né? São obras que a gente pôde, se não finalizar, mas praticamente finalizar, o contorno de Barra do Garças, aqui a entrada de Cuiabá, né? Outras obras assim de manutenção também, não de construção propriamente dita. Muitas obras de construção não avançaram por conta da questão ambiental, que a gente precisava da licença, até conversamos de uma aqui no início do programa, né? E o nosso trabalho continua firme e forte. O governo tem sinalizado a importância do estado de Mato Grosso, não só especificamente para o DENIT, mas para o Brasil, ou seja, as rodovias têm que ter essa continuidade de melhoria e expansão, né? Então, acho que a gente vai começar aí agora uma temporada pós-chuva, que esse ano choveu bastante, e até dias atrás estava chovendo e agora as chuvas praticamente estão diminuindo, onde a gente vai começar a fazer avançar em muitas frentes, principalmente na parte de manutenção, restauração, revitalização, melhoria dos nossos segmentos. E a gente aguarda, sim, que esse ano a gente tenha algumas licenças ambientais, liberação de segmentos de licenciamento, para que a gente possa avançar também na construção de segmentos que a gente não pôde trabalhar por falta dessas licenças, como a BR-158 e a própria BR-242, ali na região de Novo Biratã, ligando a cidade de Querência, né, entre Novo Biratã e Querência. É a 242. A 242, BR-242. Então, você acha que é em função, na maioria das vezes, pela questão da falta da licença, é difícil, esse imbróglio aí envolvendo as licenças que emperrou mais a construção. Exatamente, né? A gente vive num estado que é muito grande e que a gente tem aí essa demanda agrícola enorme e, ao mesmo tempo, tem essa questão do licenciamento que nós temos sempre que estar trabalhando junto a isso, né, no dia a dia. E o DENIT não é o órgão licenciador, né? A gente pede autorização para licença, apresentamos todas as condicionantes que o órgão ambiental pede e ficamos aí sempre aguardando a liberação para dar continuidade e tocar as obras, né? Muito bem, olha só, intervalo comercial, a gente volta já com o Antônio Gabriel do DENIT, ao vivo, instante só. Bom, estamos aqui de volta, não é? Estou só dando uma olhadinha aqui nas questões que foram anotadas aqui, para não esquecer, porque a Marcela aqui, se a Caroline é chata, a Marcela então é muito mais ainda, né? Então deixa eu só olhar aqui, porque depois ela fica falando mal de mim. Tá aqui, ó, as obras... É brincadeira, viu, Marcela? Você não é chata, não. Nem a Caroline, muito bem. Mamãezona do ano,
a caríssima Caroline. As obras de pavimentação da 158242, já falamos, né, que é lá no Vale do Araguaia, elas estão elencadas como prioridade no Palácio do Planalto. Teve uma reunião com essa equipe nova do Lula aí, e que tipo de diretrizes, promessas propriamente ditas, não é, foram feitas em relação à nossa demanda aqui, os nossos maiores gargalos. Aí eu não estou colocando a questão das licenças propriamente, porque não depende assim de vontade política, não é? Mas em termos orçamentários, o que ficou, que o Renan Filho, a equipe, tem passado para os estados, no caso específico de Mato Grosso? Olha, o ministro Renan, já tive a oportunidade de estar lá com ele umas 2 vezes, né? Reunião com ele fez no DENIT, com todos nós, e ele tem dito, passado como prioridade, essa questão de um aumento do gasto público, em especial na infraestrutura, né? E como você falou, Paulo, a BR-242, a BR-158 são os trechos não pavimentados ainda, né? São ponta de lança para a gente estar fazendo essas obras, porque hoje são os poucos pontos que a gente tem ainda não pavimentados no estado, e a gente sabe onde tem o clamor dos usuários, dos motoristas, das transportadoras, para que esses segmentos sejam pavimentados. Além desses segmentos de construção, que são muito importantes e estão ali, digamos, nas nossas prioridades, né? Tem toda a questão também de melhoria da malha da manutenção, de continuidade, principalmente nesse período sem chuva aí, para a gente fazer todo um arremate de melhoria. E, felizmente, a gente está com essa questão orçamentária já, o orçamento liberado, né, com recursos para poder trabalhar e poder tocar em frente da melhor forma possível. E temos tido todo esse apoio, não só do DENIT SED, do diretor-geral nosso Fabrício Galvão, como também do Ministério, através do ministro Renan Filho. Eu li agora há pouco, já te passo, Lorenberg, aqui no Gazeta Digital, dessa elevação nos valores aí do pedágio, né? Tem muita gente, Antônio Gabriel, que ainda não entende muito o papel de um e de outro, né? E aí eu vou ter que lhe perguntar até para esclarecer, não é? Sobre, até por conta dessa transferência de gestão da 163 aí, não é? Lá da Rota do Oeste para o governo de Mato Grosso, o governo do estado tendo que assumir uma dívida de quase R$1 bilhão. O DENIT ainda executa obras ali naquela rodovia ou não? Como é que ficou? E eu gostaria que você definisse assim, até onde vai um, aonde que entra o outro. Olha, Paulo, o DENIT, lá atrás, quando começou esse processo, ele ficou com a obrigação de fazer a duplicação entre Cuiabá e Rondonópolis, né? E o restante dos segmentos seria para a concessionária. Nós fizemos, digamos, essa obrigação. Hoje, entre Cuiabá e Rondonópolis, a rodovia está totalmente duplicada. E, após o término dessa obra de duplicação, a gente continuou dando a manutenção, né? Aguardando que houvesse essa transição, essa transferência definitiva para a concessionária. Como a concessionária tem enfrentado todos esses problemas aí nos últimos anos, que ficou essa questão, essa discussão, que inclusive isso finalizou agora com essa transferência, né, para a MTPAR. A transferência desse serviço de manutenção também será feito, né, para a concessionária, e o DENIT, que hoje é o único segmento onde a gente fazia ali, né, a gestão de manutenção de pista apenas, porque digamos assim, a operação da rodovia é a concessionária que fazia, né, acidentes, ela que dava atenção e outras coisas, né? E a gente agora, digamos assim, vai sair totalmente ali do segmento, ficando só com a concessionária administrando a rodovia toda, inclusive com a manutenção também. Professor? Superintendente, ainda sobre esse trecho de Rondonópolis até o Distrito Industrial em Cuiabá, aí vem a minha pergunta a respeito desse trecho. Todo esse trecho foi concreto ou uma parte foi concreto e a outra parte asfalto? Como que foi dividido isso? Ou é só um tipo só? Só asfalto ou só concreto? Como que é? E a segunda questão, aí eu vou apelar mesmo, entre aspas, no bom sentido, superintendente,
do seu conhecimento, da sua experiência, do seu conhecimento e a sabedoria de engenheiro, a vida útil desse trecho pode prever quantos anos a vida útil desse trecho que foi entregue agora? Professor, a primeira resposta, né, digamos a pergunta, foi entre Cuiabá e a Serra de São Vicente, todo mundo conhece, né? As duas pistas foram feitas em pavimento rígido. A partir da Serra de São Vicente até Jaciara, a pista sul, que a gente chama, que é sentido Rondonópolis, foi em pavimento rígido, em concreto, e a pista norte, que é voltando sentido Rondonópolis-Cuiabá, foi em pavimento flexível, pavimento asfáltico, né? E de Jaciara a Rondonópolis, toda feita em pavimento asfáltico, que é o que a gente chama de pavimento flexível, né? Esse último segmento que foi entregue aqui, próximo entre a Serra de São Vicente e Cuiabá, que está tudo feito em pavimento rígido, ele tem notadamente uma vida útil maior, né? Um tempo de desgaste do pavimento bem melhor, bem menor, né? Maior é quanto tempo, mais ou menos? Olha, Paulo, isso varia muito, porque entra toda uma equação de engenharia. Quando a gente fala em desgaste do pavimento, a gente não fala só pensando em um veículo normalmente passando, né? É feito um cálculo, uma estimativa de quantidade de veículos. Por exemplo, hoje, vamos supor, passam 1000 carretas dia. A gente faz um cálculo, digamos, estimativa de 10 a 20 anos, baseado na proporção de veículos que passam para poder estimar o aumento. Muitas vezes, o estado do Mato Grosso, ele nos surpreende porque essa proporção sempre dobra ou às vezes até triplica. Por causa da safra. É por causa da safra, por causa do o aumento da área plantada. O que a gente tem aqui em relação, por exemplo, à área plantada, é que os produtores eles têm multiplicado a quantidade de colheita numa mesma área, além do aumento de área. Quando acontece isso, você tem o quê? Você acaba, por exemplo, se numa área lá, hipoteticamente, eu não conheço muito, mas, por exemplo, numa área de 1 hectare, se colhia lá, tô chutando, né? 1 tonelada, anos depois, esses produtores aumentam isso para 10 toneladas numa área de 1 hectare, vamos supor. Uhum. E isso aí acaba impactando num aumento do fluxo de veículos, você precisa de mais veículos para tirar, e se acaba aumentando a quantidade de veículos que estão trafegando, e esse cálculo que a gente faz, que é o cálculo em cima de algumas normativas já pré-definidas, né? Você tem uma norma técnica para calcular, ele acaba ficando defasado. Então, a vida útil desse pavimento, nesse caso, ela vai se acelerar, né? Por conta do aumento de veículos. Nós somos aqui, o Estado, isso aí dá para afirmar sem qualquer medo, onde o maior número de veículos de 74 toneladas de peso bruto circulam nas rodovias diariamente. Bicho. Nem São Paulo, nem Rio Grande do Sul, nem Paraná, que região agrícolas, né? Tem tanto veículo que nem aqui, né? Com esse peso bruto que nem aqui. Então a gente fica literalmente vendido em relação a essa quantidade de veículos pesados que circulam. É até complicado, muitas vezes, a gente fazer uma previsão de vida útil da rodovia por conta desse aumento exponencial de carga que passa todos os dias, né? Olha, eu tenho 2 assuntos aqui que eu preciso que você sintetize aí na resposta, que é a Rodoanel, como é que está aí o fator execução, né, que o Denis acompanha, aqui Rodoanel Cuiabá. E outro fator é que eu gostaria que você fizesse um briefing também, um resumo aí, daquelas obras de manutenção ali nos perímetros urbanos, ali em Lucas do Rio Verde, aqui na capital também, ali, não é? No distrito, como é que está Campo Verde? As 2 questões eu queria que você desse uma... Paulo, a obra do Rodoanel é uma obra conjunta, né? Governo do Estado e o DENIT, né? Um convênio, governo do Estado. O DENIT coloca o recurso, acompanha a obra, aprova os projetos e o governo do Estado toca a obra. É uma obra que já iniciou, uma primeira parte da obra que está sendo feita
são o que a gente chama tecnicamente obra de arte especiais, né? São o quê? Pontes, viadutos. Vai ser feita mais uma ponte no Rio Cuiabá, vai ser feito ali um viaduto que cruza ali a MT-010, né? Que vai para Rosário Oeste. Então essas obras já estão em andamento, né? E agora a gente acredita que com esse término das chuvas, essas obras vão acelerar e quem sabe teremos aí dentro em breve aí já trechos de obra de terraplenagem propriamente dita, que é já o início do movimento de terra para fazer pavimentação, né? Em relação a essa manutenção aí em trechos de travessias urbanas, isso é uma questão que o DENIT coloca sempre muita importância, porque é rodovia que passa dentro de cidade, né? E a gente precisa sempre estar atento a essa questão de ter uma melhoria, porque ali, além dos caminhões que normalmente passam, você tem a população que vive nos municípios que passam. Citou aí Campo Verde, temos Lucas do Rio Verde, a gente tem feito obras de melhoria, por exemplo, próximo na saída ali de Várzea Grande, né, que é a Avenida Júlio Campos, melhorando ali. Ali, além do tráfego pesado, você tem muitos veículos pequenos que trafegam diariamente, entrando e saindo da cidade ali. Então, são obras fundamentais que a gente tem tocado aí para dar essa melhor trafegabilidade. Professor, uma curtinha? Rapidamente, superintendente, as BRs que passam dentro da cidade, dentro do município, não vai chegar o momento em que deverá ficar a cargo das cidades ou do prefeito, da prefeitura, e não do DENIT, ou isso está muito distante, muito longe de vir a acontecer? Professor, isso na verdade já vem ocorrendo, essas transferências, né? As prefeituras, elas têm maior condição de decidir até como deve ser o fluxo de veículo nesses segmentos, né? Então a gente tem feito essas transferências em muitos locais para que a prefeitura faça toda a gestão de tráfego, gestão de manutenção, gestão de organização, porque a prefeitura sabe o que é melhor. Até por isso o DENIT tem trabalhado em muitos municípios fazendo um contorno, né? Contorno rodoviário, para que a gente possa tirar essa rodovia de dentro das cidades e aí ter essa, digamos, a maior fluidez do tráfego de veículos pesados e até, voltando àquela questão lá atrás que o senhor perguntou, melhorando a questão de segurança, né? Exatamente, porque aí você tira o trânsito local de dentro do trânsito pesado e evita acidentes, melhora a trafegabilidade, enfim, tudo mais. Olha, tem que encerrar o programa aqui. O Antônio Gabriel, a Marcela colocou aqui uma informação que o estado de Mato Grosso vai ter, durante 2023, aí 900 milhões de reais aí, não é, como orçamento, e desse valor, 502 milhões serão investimentos na manutenção dessas estradas aí. E 493 milhões para obras de construção e adequação viária. O dinheiro parece ser pouco, já vi reclamação aí, mas o que é possível ser feito, o que é possível entregar? Eu queria que você fizesse 1 minuto e meio uma explanação sobre esses números aqui, o que é possível entregar do que está sendo planejado aí. Olha, Paulo, em relação à manutenção, a gente espera entregar muita coisa. Em especial, eu vou falar um programa que o DENIT tem, que a gente vai esse ano avançar bastante, que é o programa BR Legal. São contratos especificamente para sinalização rodoviária. O que é a sinalização rodoviária? Colocação de placas, pinturas, taxas, essas taxas que muita gente chama de olho de gato, né, na rodovia, que ela reflete aquela iluminação. Então a gente deve avançar muito na questão da sinalização em todas as rodovias federais. É um ótimo recurso que temos à disposição e acho que a gente vai conseguir fazer muito, inclusive em trechos onde a gente vai trabalhar com revitalização e restauração. E na parte de construção, que a gente já discutiu lá, a gente depende para o gasto desse recurso, em especial de licenciamento, né? Se tivermos licenciamento, a gente vai conseguir também entregar esse ano muitos quilômetros de pavimentação. Ótimo. Tomara mesmo, viu? Mato Grosso merece, nossa produção, um estado que contribui demais na balança comercial. Enfim,
produção agrícola muito forte. Antônio Gabriel, opinião, agradece demais a sua presença mais uma vez. Esse espaço continua a postos para bem informar. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor, pelo convite. Estamos aí à disposição para poder esclarecer e passar para a população um pouco mais do que vem sendo feito aí nas nossas rodovias federais. Como o Paulo falou, nós somos um dos estados mais importantes para o Brasil e Sim. temos que dar grande trafegabilidade nas rodovias. Amém. Tomara que isso ocorra nesse novo governo aí. Abraço para o Eriksen, jornalista dos BÃO, assessor de imprensa lá do DENIT. Ele vai e volta, ele manda prender, manda soltar lá. O Eriksen, nosso amigo, nosso colega de imprensa aí. Abração, obrigado pela força na pauta. Lorenberg, então, a gente se encontra amanhã. O comandante da Polícia Militar de Mato Grosso, Alexandre Mendes, vai estar ao vivo conosco aqui falando das coisas da PM, investimentos e muito mais. Coronel Mendes ao vivo no Opinião dessa terça-feira. Então se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.